De estudo da palavra de Deus. Abra as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo de número 4, verso 1 ao 10. Provérbios, capítulo 4, versículo de número 1 ao 10. Amém? Amém. Diz assim: ouvi, filhos, a correção do Pai. Estais atentos para conhecerdes a prudência, pois vos dou boa doutrina. Não deixes a minha lei, porque eu era filho pequeno na companhia de meu pai, e único filho de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças e nem te afastes das palavras da minha boca. Não abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Sabedoria antes de tudo. Adquire sabedoria para isto. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta e ela te exaltará. Abraçando tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça uma diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos da tua vida. Eu quero ler nessa tradução aqui, o verso 10 com você. Diz assim: ouça, meu filho, e coloque em prática os meus conselhos, e assim você terá uma vida longa. Amém? Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o seu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala o nosso coração, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso. Tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos? Amados santos de Deus que me ouve nessa noite de estudo da palavra de Deus, culto de terça-feira, culto de ensino. O tema do estudo que eu quero trazer nessa noite vai ter o seguinte tema: conselhos de um pai para seu filho. Embora Salomão, que escreveu Provérbios, e vamos dizer que ele está aqui relatando experiências que ele teve com seu pai, e aquilo que o seu pai lhe disse, e o seu pai era Davi. Só que a Bíblia, amados, nós interpretando ela para nós, se transforma na conversa de Deus para as nossas vidas. Então, as experiências, aquilo que a Bíblia relata, se torna para a nossa vida. Então, no nosso caso aqui, o pai seria o próprio Deus, e nós, os filhos, ou o filho, ou a filha, como quiserem, melhor. O tema, ou o título do texto, fala a supremacia da sabedoria. E, amados, nós vamos aprender aqui algumas coisas dentro desses versos que nós lemos. Eu até digo para você que tem muita mais coisas para falar, além do que eu vou falar dentro desse texto, mas eu vou ficar até o verso 10 para nós meditarmos. Quem sabe no outro dia, noutra oportunidade, se Deus quiser, eu venho a falar dos demais versículos. O primeiro conselho que me chamou a atenção aqui, o primeiro conselho
que me chamou a atenção aqui. Está no verso 4. E ele diz assim, e ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Reter é guardar, conservar. Está falando para que o filho venha, o pai ensinou o filho a reter no seu coração, conservar no seu coração as suas palavras e também aguardar os seus mandamentos para que ele viesse viver. Irmãos, o primeiro conselho de um pai para o seu filho é que nós temos que reter, guardar a sua palavra e os seus mandamentos no nosso coração. Nós, muitas vezes, irmãos, infelizmente, nós somos ouvintes esquecidos. Nós ouvimos e não praticamos. Até no momento que a gente ouve, a gente até diz assim, nossa, isso é bom, hein? Mas a gente acaba, irmãos, por não fazer. Por quê? Porque a gente não conserva, a gente não guarda no nosso coração. Eu ouvi certa feita alguém dizer que estava pregando a palavra e reparou que no auditório, na igreja, um irmão ficou o culto todo com a mão em um dos seus ouvidos. Assim. Quando acabou o culto, o pastor chamou ele: vem cá, meu querido. Você está com dor de ouvido? Não. Não, é que eu vi o irmão o culto todo assim, com a mão no seu ouvido. Eu achei que estava doendo o seu ouvido, ou um dos seus ouvidos estava doendo. Daí ele falou: não, pastor, é que a palavra entra pelos nossos ouvidos. E eu não queria correr o risco dela entrar num e sair no outro. Então eu tapei um ouvido para que ela entrasse por um ouvido e descesse para o meu coração e não pudesse sair. Lógico que isso aí, né, amados, é algo para a gente entender o significado e a importância, mas é uma realidade. Muitas vezes é assim, entra no ouvido e sai pelo outro. Quantas vezes a gente mesmo, que é pai ou mãe, quem tem filho ou quem tem neto e vice-versa, a gente fala, mas parece que não entra no ouvido. Não, entrar no ouvido entra, mas às vezes entra e sai pelo outro. Não desce ao coração. Então, o primeiro conselho é que ele viesse guardar as palavras, conservá-las, reter no seu coração e guardar os seus mandamentos. Para quê? Para que ele vivesse. Ou seja, trazendo para nós hoje, Jesus disse em João 5:39, examinai as Escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Ou seja, esta palavra é vida. Esta palavra dá vida. E se nós guardarmos esta palavra, nós teremos vida. Mas a Bíblia, amados, nos deixa claro o entendimento que se a gente não conserva, se a gente não guarda, é como eu digo sempre, a Bíblia tem duplo sentido. Se você conserva, você guarda, você vai viver. Se você não conservar e não guardar, não vai viver. Na outra tradução que eu estou usando aqui, essa tradução que eu gosto muito é a Nova Bíblia Viva. Se você um dia puder adquirir uma Bíblia dessa, adquira, mas não para usar no culto, para você estudar, porque ela é muito diferente. Se eu fosse explicar para você como é que é essa Bíblia, pastor, é mais ou menos assim, aquilo que você lê na Bíblia normal e você não entende, você pergunta para essa aqui: o que mesmo que a Bíblia quer dizer? E ela vai falar numa linguagem mais simples. Linguagem de hoje. No verso 4 diz assim:
nesta tradução. Ele costumava me ensinar e dizia: guarda na memória as minhas palavras e obedeça sempre aos meus mandamentos e terá uma vida feliz. Porque coração também na Bíblia muitas vezes está relacionado à mente. Então, amados, o primeiro conselho é que você retenha no seu coração a palavra e guarde os mandamentos. Vai te dar vida isso. O segundo conselho está no verso 5, diz assim: adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças e nem te afastes das palavras da minha boca. A parte A, nós temos o segundo conselho, é adquirir sabedoria e adquirir inteligência. Nessa tradução aqui, olha, aprenda a sabedoria e o entendimento. E o entendimento. Então, amados, o segundo conselho de um pai para o seu filho é para nós adquirir sabedoria, inteligência ou entendimento. Para você entender melhor, olhe para mim. Sabedoria. Você pode pedir para Deus e Deus vai te dar. Sabedoria é a qualidade de uma pessoa sábia. Uma pessoa que sabe fazer as coisas. Uma pessoa sábia na sua maneira de viver, no seu dia a dia. Agora, a inteligência ou entendimento, que também está relacionado a conhecimento, daí você tem que buscar. Deus me dá entendimento, Deus me dá inteligência. Não. A Bíblia diz em Tiago 1,5: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Agora, inteligência, entendimento, amados, você adquire através do conhecer. O que você está fazendo aqui hoje? Você está adquirindo conhecimento. Você está adquirindo conhecimento. E tem pessoas que não dão valor para isso. Olha, relacionado à sabedoria, a conhecimento, vamos ler o verso 7, 8 e 9, que eles complementam esse verso 5, a parte A. Diz assim: não abandones e ela te guardará. Não abandones o conhecimento, a sabedoria. Guardará, ama e ela te protegerá. Sabedoria, antes de tudo, adquire sabedoria. Para isto, emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento. Exalta e ela te exaltará. Abraçando tu e ela te honrará. Dará à tua cabeça uma diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Preste atenção nessa tradução aqui. Diz assim: não abandone a sabedoria e ela te protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. E para começar a ser sábio, basta ter uma forte determinação, uma vontade firme de conseguir a sabedoria a qualquer preço. Dê a ela o devido valor, agarre-se a ela, e a sabedoria cobrirá você de honra, e ela dará a você um enfeite especial na sua cabeça e uma valiosa coroa. Ou seja, quem adquire sabedoria e inteligência ou conhecimento vai ser beneficiado com isso, vai ter honra por causa disso. Ninguém vai honrar o tolo. Ninguém jamais vai honrar o tolo, mas aquele
que adquiriu a sabedoria, que adquiriu a inteligência, este será honrado por ela. Então nós temos que, amados, nós não podemos abandoná-la e nós temos que amar. E o que a gente vê hoje, irmãos? As pessoas não gostam de ler, as pessoas não gostam de estudar, entendeu? Já começa já, irmãos, nos filhos já, quando estão na escola. E assim é a vida da maioria do ser humano. Poucos se preocupam em ter sabedoria, em ter conhecimento, em adquirir essas coisas. Depois reclama de ter um salário baixo, reclama de trabalhar num serviço pesado, reclama de trabalhar num serviço sujo. Por quê? Porque não se preocupa. Então, o ser humano já é assim. O ser humano já tem essa mentalidade. Por isso que muitos não dão valor ao culto de ensino. Por isso que nem todos agarram a oportunidade de fazer uma faculdade que nós temos na nossa igreja. Porque não dão valor. Não dão valor. E nós montava um restaurante industrial lá, que dava de curso, pegava tudo. Tá certo. Quanto mais, maior será o teu currículo, mais você vai ser abençoado. Me ajudou muito. Glória a Deus. Eu não sou um intelectual, eu não sou um poliglota que fala várias línguas, mas o conhecimento bíblico que eu adquiri, amados, me trouxe muita honra, me trouxe muito benefício. Eu me esforcei para adquirir, amados, muitas Bíblias. Para quê? Para ter conhecimento, para ter sabedoria. E isso só me abriu portas e oportunidades. Muitas vezes, no passado, para adquirir alguma das Bíblias que eu adquiri, eu tive que comer arroz, feijão e ovo. Mas depois comi churrasco. Com conhecimento dela. Se não fosse as minhas Bíblias e o conhecimento que eu adquiri, amados, da parte de Deus, eu não teria viajado por onde viajei, não teria andado de avião, não teria tido tantas coisas que eu tive de honra, em eventos que eu preguei. Mas por quê? Porque busquei o conhecimento. Então, nós temos que procurar. Olha o que a Bíblia diz, é muito sério isso aqui. Oséias 4, verso 6. Eu quero ler a parte A, porque a parte B eu vou ler depois. A parte A diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O povo está sendo destruído porque não tem conhecimento. Quem está acompanhando os vídeos que eu estou postando, aquilo ali é a igreja sendo destruída. E o povo aceita, por quê? Porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Eu postei um vídeo esses dias, até, amados, até eu mostrei para o pastor e falei, olha esse vídeo aqui. O camarada cantava, dizia que tinha chegado uma chave na igreja, na canção. A chave não era da casa própria, não era do carro, não abria agenda de cantar, de pregar, era uma chave de fenda. Vocês vão, mas daí, para que eu vou querer uma chave de fenda? E daí o povo vibrava. Apertar o parafuso que está faltando. Para que chave de fenda? Se tem uma chave na igreja, tem que abrir uma porta, tem que servir para uma chave de fenda. Mas o que me espanta é que a pessoa canta com uma empolgação e as pessoas recebem aquilo ali, amados, assim, com o coração aberto e vibra. Por quê? Porque falta conhecimento. O povo está sendo destruído. Mas olha o que Deus fala aqui.
no versículo 6 de Oséias capítulo 4. Diz assim: porquanto rejeitaste o conhecimento. Você rejeitou o conhecimento. Ou seja, o conhecimento estava aí. O conhecimento está aqui hoje, sendo oferecido. Mas tem pessoas que rejeitam o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Ou seja, você não vai ser um sacerdote diante de mim. Você não vai me servir como sacerdote. As pessoas hoje, irmãos, tem umas que querem cargo, querem ser, entendeu? Quer ser pastor, quer ser evangelista, quer ser presbítero. As pessoas até correm atrás dessas coisas. Mas para isso, elas deviam se preocupar em buscar o conhecimento, a sabedoria, aprender. Aprender. Mas as pessoas desprezam. E Deus fala que também vai rejeitar as pessoas. Entendeu? Então, irmãos, é complicado. É complicado. Mas para quem quer é fácil. Porque Deus capacita, Deus ensina. Amém? Amém. Então, o primeiro conselho é para reter e guardar, conservar e guardar. Segundo, adquirir sabedoria e inteligência. Ou ser sábio, adquirir sabedoria, para ser sábio e conhecimento. E o terceiro conselho está na parte B do verso 5. Diz assim, ó: e não te esqueças, nem te afastes das palavras da minha boca. Eu vou ler na outra tradução aqui. Diz assim, ó: nunca se esqueça do que eu lhe ensinei, e não se afaste das minhas palavras. O terceiro conselho é para nós não nos esquecermos e nem nos afastarmos das palavras do Pai, que no nosso caso é a Bíblia. As pessoas estão se esquecendo, irmãos. E quando eu digo esquecer, as pessoas estão deixando a Bíblia de lado. A Bíblia está perdendo o seu valor. As pessoas estão esquecendo da palavra de Deus. Até daquilo que ouviram, daquilo que Deus já ensinou. Tem pessoas que você tem que viver ensinando elas. Você tem que viver ensinando. Porque elas esquecem, elas se afastam da palavra. Ou seja, em vez de seguir a palavra, de estar na palavra, de andar na palavra, de viver a palavra, tem pessoas que querem distância da palavra. Eu acredito que tem gente que não gosta nem de ouvir e nem ler a Bíblia para não confrontar os seus pecados. Porque quando você lê a Bíblia ou você ouve a Bíblia, ela vai confrontar os seus pecados. Então, o terceiro conselho é para nós não esquecer e nem se afastar. Aquilo que você ouve, não esqueça. Não esqueça. Eu quero ler a parte B agora, do capítulo de Oséias 4, 6. A parte B, que eu não li. Diz assim na parte B, ó, tem um ponto e uma vírgula. Daí diz assim, ó: visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Irmãos, quando você teme a Deus, você serve a Deus, você se preocupa com as coisas de Deus, você se preocupa e ama a palavra. Se você morrer, seus filhos podem ser um bando de vagabundo, mas a misericórdia de Deus ele estará sobre eles, porque é a tua descendência.
Por isso que a Bíblia diz no Salmo 37, 25, fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, porque Deus vai cuidar da descendência dele. Glória a Deus. Em 2 Reis, capítulo 4, qual foi a alegação que a viúva apresentou para o profeta? Quando os credores queriam levar os seus filhos, ela disse: tu sabes que o teu servo, meu marido, era temente a Deus, e agora os credores querem levar os meus filhos, mas não levaram, porque aquele homem tinha vida com Deus. Glória a Deus. Então, amados, esquecer ou desprezar a palavra é trazer maldição para os seus filhos. Você se esqueceu da minha lei, da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Vai chegar um dia em que teus filhos vão precisar de mim, e eu não vou lembrar deles. Amém? Amém. Então nós temos que não se esquecer e nem se afastar das palavras do Senhor. Não se esqueça. O livro de Deuteronômio, se você não sabe, se você já leu os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os Pentateucos, são os livros de Moisés, conhecido como a Torá. O livro de Deuteronômio é um livro de repetições. Neste livro, Moisés vai repetir ordenâncias de Deus, as principais. Ele faz um resumo e repete elas, para que o povo, não tem nada de novo. No livro de Deuteronômio não existe nada de novo. É tudo que Moisés falou para o povo em Êxodo, em Levíticos e em Números. Aquilo que Deus mandou dizer para o povo, os ensinamentos principais, Moisés repete. Para quê? Para que eles guardassem e não esquecessem. E ainda adverte eles algumas vezes que quando eles estivessem na vida boa, que Deus prometeu para eles, que Deus prometeu que faria a eles, se eles se esquecessem das leis e dos mandamentos de Deus, eles pereceriam, eles perderiam tudo que tinha conquistado. O que eu vou dizer aqui agora pode ser chocante aos teus ouvidos. Às vezes a gente não entende porque tem pessoas perdendo as coisas que tinha conquistado. É porque quando a gente se esquece da palavra, Deus começa a tirar da gente o que Ele tem para a gente. Então é um livro de repetições. Deus repete para que eles não esqueçam. Não esqueçam. Provérbios, capítulo 3, versículo de número 1, diz assim: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Não te esqueças. Não te esqueças. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é a nossa carta magna. A Bíblia é a nossa bússola para atravessar o deserto ao qual estamos vivendo. A Bíblia, amados, é o livro mais importante da humanidade. A Bíblia é a regra de vida de todo cristão. Todo cristão. Disse um poeta americano
Ele disse: se eu colocar a Bíblia enterrada debaixo da minha biblioteca, ela será o alicerce da minha biblioteca. Se eu colocar ela no meio da minha biblioteca, ela será o coração. E colocando ela em cima, ela é a coroa. Ou seja, não existe um livro mais poderoso do que esse. Amém. É verdade, Deus. Este livro sobreviveu a impérios, a ditadores. Esse livro foi queimado em praça pública, mas ele sobreviveu. E nós não podemos nos esquecer e nem nos afastar dele. Tem pessoas que jogam a sua Bíblia no canto e não querem nem mais saber da sua Bíblia. Amém? Amém. Verso de número 6. O quarto conselho. Glória a Deus. A sabedoria e a inteligência que nós temos que adquirir está na palavra. Diz assim no verso 6: não abandones, e ela te guardará. Ame-a, e ela te protegerá. O quarto conselho do pai para o seu filho, ou para os seus filhos: não abandones a palavra. Ame a palavra. Vou repetir: não abandones a palavra. Ame a palavra. Se você não abandonar, ela vai te guardar. Se você amar a palavra, ela irá te proteger. A palavra. Então, amados, nós não podemos abandonar a palavra. Nós temos que amar a palavra. Abandonar a palavra, irmãos, não é simplesmente você largar a Bíblia. Abandonar a palavra é você deixar de viver a palavra. É você deixar de seguir a palavra. É você deixar de cumprir o que está na palavra. Você abandonou a palavra. Você abandonou a sabedoria e o entendimento ou a inteligência. Amar a Bíblia, irmãos, é amar a Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela, preste atenção, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Na Bíblia não tem a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é um livro que contém a palavra. Não, ela é a palavra de Deus. Glória a Deus. E nós temos que amar a Bíblia. Sim, meu Deus. Ok, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas Jesus, ele fala no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, que ele é o Verbo. O Verbo é a palavra. Ele está dizendo: eu sou a palavra. E ele morreu para nos salvar. Mas a salvação para a nossa vida está na palavra. Está entendendo? Amém, Jesus. Ele morreu para nos salvar, mas se nós não seguirmos a palavra, não seremos salvos. É verdade. Aleluia. Não entendi, pastor, se ele morreu para me salvar, por que eu tenho que seguir a Bíblia para ser salvo? Se ele já morreu para me salvar, é uma coisa que até confunde a gente. Olha para mim, é que aquilo que está escrito aqui, para ter poder para nos salvar, tinha que ser atestado com o sangue de Jesus. Um testamento só tem valor, só tem poder com a morte daquele que fez o testamento. Porque enquanto quem fez o testamento não morre, ele não pode ser executado. Por isso que
O Novo Testamento que eu digo que Cristo trouxe para nós, é mais poderoso do que o primeiro, porque no primeiro o testador não morre, animais morrem, mas no segundo o próprio testador que fez o testamento morre para que tivesse poder. A partir do momento que ele morre, tudo que está escrito aqui tem que ser executado conforme a vontade daquele que o determinou. Glória a Deus. E ainda que alguém não concorde, ainda que alguém discute, e ainda que alguém ache que você não merece, porque quando se abre o testamento é isso que acontece. Não, mas eu tinha mais direito. Não, eu era mais chegado. O que vai prevalecer é a vontade daquilo que está escrito. Glória a Deus. Então, amados, nós temos que amar a palavra. Amar a palavra. Amar a palavra. Nós não podemos abandonar a palavra. E eu vou dizer uma coisa para você: a igreja nesses últimos dias está abandonando a palavra. O que era pecado não é mais pecado. O que não podia agora pode. Não é bagunça. Entendeu? O que não podia agora pode. Você fica em casa, às vezes eu vou para a cidade, você vê cada coisa que você não acredita, né? Nossa. É bem assim. Esses dias semana eu postei um vídeo também, onde 2 cidadãos conversando na rede social lá, eles disseram que a Bíblia é um livro de homens. E por ser, que a Bíblia não é um livro de Deus, é um livro de homens. E por ser um livro de homens, cada homem interpreta da sua forma. E muitos pensam dessa maneira, né? Muitos. Mas Por mão de homem. Lógico que é, mas inspirado por Deus. inspirado por Deus. Nem Geolendo falou que essa ideia de Cristo está ultrapassada. 40 escritores, num espaço de 1.500 a 1.600 anos, em lugares, datas diferentes, homens, desde doutores até homens com baixo conhecimento, profetas, legisladores, ou seja, uma diversidade, só que a linguagem de todos eles complementava um ao outro, porque não era eles, era quem estava determinando. Deus. Quem estava determinando. A Bíblia pode ter sido escrita por homens, mas o autor é Deus. O tema central é Jesus Cristo. E o intérprete é o Espírito Santo. É o único livro que você tem ele como intérprete para interpretar o que está escrito. Amém? Amém. Não abandones e ame a palavra. Quinto e último conselho do pai para seu filho. Versículo de número 10. Diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Eu vou ler na outra tradução: ouça, filho meu, e coloque em prática os meus conselhos. Assim você terá uma vida longa. O quinto e último conselho é que nós temos que aceitar os seus conselhos e praticá-los. Aceite e pratique, e você terá uma vida longa. Aceite e pratique, e você viverá uma vida longa. Se você quer ter uma vida abundante, se você quer ter uma vida longa, aceite o que está escrito aqui. E pratique. Não seja apenas ouvinte, seja praticante da palavra. E Deus vai abençoar você. Mas temos que aceitar. A Bíblia não foi criada por Deus para ser questionada. Tem pessoas que lêem a Bíblia com questionamento. É verdade.
você ter dúvida, você ter curiosidade, você querer talvez entender melhor, é uma coisa. Agora, você querer achar erros, você querer comprovações para mostrar que não foi como está escrito, você é um doido, você é um louco. Você é um louco. Entendeu? Quando é para me atestar a minha confiança na palavra, eu uso uma expressão, porque baleias, que são os maiores mamíferos do mar, os maiores peixes do mar, não engolem outros animais e muito menos pessoas. Pelo contrário, são os que comem os menores e minúsculos alimentos que existem no mar. Esqueci até o nome agora. E alguém questiona que uma baleia não podia engolir Jonas, porque baleia não engole coisas grandes, só coisas muito pequenas, e ela faz tipo uma filtragem. Eu digo o seguinte: se a Bíblia dissesse que um lambari, peixinho desse tamanho, engoliu Jonas, eu não ia acreditar na Bíblia. Porque eu sei que o meu Deus poderia fazer Jonas ficar menor do que o lambari para ser engolido por ele. É Deus, maravilhoso. Então eu creio na Bíblia, confio na Bíblia, eu amo a Bíblia, e este livro mudou a história da minha vida.